Hoje nós vamos conversar com o professor da Universidade Federal de Goiás e presidente da Fineduca, Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, Nelson Cardoso Amaral. Bom dia, Nelson. Bom dia, Gal. É um prazer falar com você Prazer esta é, manhã. Prazer é nosso. Ontem estava prevista para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição PEC 206, que prevê a instituição de cobrança de mensalidade em universidades públicas. A proposta acabou saindo da pauta e vai voltar pelo menos com a realização de uma audiência pública. Nelson, na sua avaliação, quais são os principais equívocos dessa proposta que tramita na Câmara dos Deputados? A cobrança de mensalidades, ela é constitucional e tem muita presença na sociedade brasileira, né? A gratuidade na educação pública. Então vai ser um problema muito sério enfrentar essa posição, porque é uma situação consolidada na sociedade brasileira. Por que ela é consolidada na sociedade brasileira? Exatamente porque a sociedade brasileira é muito desigual, a renda per capita ainda é muito pequena, ou seja, tem vários condicionantes na população brasileira que é uma situação drástica falar em cobrar mensalidade nas universidades. É sabido que a educação superior é uma educação que exige equipamentos, pesquisa, trabalhos na fronteira do conhecimento, pessoas qualificadas com doutorado. Então, é uma educação que exige maior aporte de recursos financeiros. Então ela é delicada essa situação, que a população não vai ter condições de pagar mensalidade. A gente tem dados que justificam essa afirmação que eu faço. Inclusive, existem dados mostrando justamente que, ao contrário do que aponta a justificativa do deputado Kim Kataguiri, que é o autor dessa proposta, hoje a maior parte dos estudantes do ensino público federal do Brasil, por exemplo, pertencem a famílias que têm renda per capita ali de até 1,5 salário mínimo. Salvo engano, são 69% dos estudantes nessa condição. Então, essa premissa da qual parte o deputado Kim Kataguiri já é equivocada, Nelson? Eles partem de duas premissas, e as duas premissas são equivocadas. Primeiro, os estudantes das universidades federais são estudantes oriundos de escolas privadas. Isso não é verdade. Essa verdade, entre aspas, que eles estão citando, é uma verdade antiga, de 1996. Com a presença das cotas, alterou fundamentalmente o perfil do estudante das universidades federais. A última pesquisa realizada pelos reitores das universidades, a Andifes, mostrou em 2018 que 65% dos estudantes são oriundos da escola pública, integralmente ou a maior parte eles fizeram em escola pública, ensino médio. E esse número que você falou de 69, na verdade, ele é 70,5% dos estudantes têm renda per capita de até 1,5 salário mínimo. Por que essa referência de 1,5 salário mínimo? Exatamente a regra do ProUni, né? Quando a pessoa tem uma renda per capita de até 1,5 salário mínimo, ele recebe uma bolsa integral do ProUni. Então, por isso, a Andifes trabalha com essa referência. Então, você vê, é muito grande a quantidade de pessoas, aquilo que eu estava dizendo antes, né? A população não tem condições de arcar com esta responsabilidade. E eu tenho aqui alguns números que eu posso comentar também, mostrando o que significaria isso para as famílias brasileiras. E nesse aspecto, né, inclusive o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, mostrou que se os 30% dos 1.200.000 Isso. alunos do sistema que estão acima dessa renda de um salário mínimo, um salário mínimo e meio, hoje pagassem todos os cursos, por exemplo, uma parcela de R$ 1.000 mensais com zero de inadimplência, teríamos 4 bilhões a mais, o que não daria para cobrir nem o orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo que temos dezenas de universidades federais no Brasil. Então, além de injusto, além de representar mais um obstáculo para o acesso das pessoas à universidade pública, isso também não resolveria o problema? Esse número dele está muito, muito interessante. Na verdade, é o número menor que eu tenho.
Na verdade, são 69 universidades federais espalhadas pelo território nacional, né? Só universidades federais que a gente está dizendo. Tem ainda os institutos federais, tem as estaduais e as municipais também. Então, na verdade, são mais de 2 milhões de estudantes que estariam envolvidos nessa conta. Se a gente faz uma análise do perfil socioeconômico que a gente tem dos estudantes das federais, compara com o perfil socioeconômico da população brasileira, faz uma conta parecida com essa que o reitor da Federal do Paraná fez, e eu faço isso mais detalhadamente por renda, por classes, as pessoas teriam que pagar 27,8% de sua renda para ter um filho na Universidade Federal. É um percentual muito alto para ter um filho. Se a pessoa tem 2, você vê, ele teria que pagar quase que mais de 50% da sua renda para ter um estudante na Universidade Federal. Então é delicada a situação. A conta que eu tenho seria possível arrecadar 2 bilhões e 500 milhões com esse dinheiro, que é a metade, talvez, de uma universidade das grandes brasileiras, como a Federal do Rio de Janeiro, que você citou. Então, é uma situação delicada essa, e passa uma regra desse tipo, as pessoas que hoje conseguem fazer educação superior gratuita, né, nas universidades federais, ficariam com situação comprometida. Ou seja, isso eu considerei, quando eu fiz a conta, eu considerei que a renda per capita de 1 a 2 salários mínimos não pagaria mensalidade, que é exatamente um pouco a ideia que está no projeto, né? Você faz gratuidade para quem não pode pagar, e eu considerei até 2 salários mínimos, e a partir daí a gente teria essa conta. Eu fiz comparações internacionais também, o Glauco, com os países que cobram mensalidade. E, em geral, são países com renda per capita bem alta, né? Se você vê a Austrália, tem 48.700 dólares poder de paridade de compra, que é uma maneira de a gente comparar a renda per capita de países de renda per capita. Os Estados Unidos têm 60 mil dólares esse poder de paridade de compra. E o Brasil é 14 mil dólares poder de paridade de compra, a renda per capita brasileira. Então, quando a gente leva em conta essa situação, é que eu chego em 2 bilhões e 500 e não em 4 bilhões, como chegou o professor do Paraná. Então, a gente teria que relativizar isso aí à condição brasileira de renda, porque é um país ainda muito desigual, né? Apesar de ter um PIB relativamente grande em relação aos outros países, a muitos países do planeta, ainda é um PIB pequeno perante a população que ele tem, perante a desigualdade que existe, as desigualdades regionais. Então, é um país com sérias condições para implementar uma cobrança de mensalidade. O caminho talvez não seja esse, para melhorar a situação do setor público, da área social brasileira. Um caminho que está sendo discutido agora, porque tem campanha eleitoral em curso, é exatamente a carga tributária brasileira, a situação da carga tributária brasileira. Quando você vê a distribuição da carga tributária brasileira, a única carga tributária que é uma das mais elevadas do mundo é sobre bens e serviços. Mas sobre renda e lucro, sobre seguridade social, sobre propriedade, sobre salários, ela não é. Então é preciso fazer uma reforma tributária nesse sentido. E também é preciso caminhar para tentar cumprir o Plano Nacional de Educação, que a Emenda Constitucional 95 perturbou totalmente o cumprimento do Plano Nacional de Educação, né? Que é exatamente atingir o equivalente a 10% do PIB aplicado na educação. E nós estamos em torno de 5%. Então, é um valor baixo que a gente aplica por pessoa de 0 a 24 anos, comparado com esses outros países que eu venho discutindo. Se você pega os Estados Unidos, ele aplica quase 10 mil dólares por pessoa em idade educacional. E o Brasil, 2.500. Quando se pega toda a educação brasileira, todos os níveis, etapas e modalidades.
Então, é um conjunto complexo de análise que tem que ser feita, e mesmo nesses países, as mensalidades não são tão altas. O valor arrecadado também não é tão alto. Então, não é simples assim como eles falaram. E chama a atenção a premissa inicial, como você falou, né? E a maioria dos que estudam são originários de escolas privadas de ensino médio. Não é verdade. 65% é originário de escola pública fizeram totalmente escola pública, com a maior parte. E 70% tem renda per capita de um salário mínimo e meio. Então, é uma situação delicada. Agora, eu tenho informações de outros eventos que eu já participei, que a área governamental sabe que o valor arrecadado ela não é um valor que vai significar grande mudança no sistema educacional e vai resolver grandes problemas da educação superior brasileira. Eles sabem disso. E o desgaste político dessa situação é enorme. A gente já viu o início da mobilização estudantil, e a mobilização estudantil sobre esse assunto ela vai ser poderosa se esse assunto continuar. No Brasil, essa é uma marca da educação brasileira, é gratuidade, né, no setor público. E isso é uma conquista da população em várias lutas, em vários momentos. Na época da estruturação da nova Constituição brasileira, em que entrou esse artigo. Ou seja, essa é uma luta histórica da população brasileira. Assim como na Argentina, a entrada na universidade ela é livre. Você não tem o processo vestibular anterior à universidade. É feito uma espécie de vestibular depois que a pessoa entra. Ela passa um ano na educação superior argentina, depois é que é feito um processo de seleção para caminhar para as vagas existentes nos diversos cursos. Então, cada país tem sua presença cultural, sua presença de tradição, de marca, né, de conquista dos processos sociais. E esse é um dos marcos da sociedade brasileira. E Nelson, você citou a necessidade de uma reforma tributária e também a emenda constitucional número 95, né? E após o chamado teto de gastos, o orçamento da educação caiu de 6,5% da despesa total do orçamento público em 2016 para 5,2% em 2020. Então esse tipo de proposta também acaba servindo para encobrir um verdadeiro desinvestimento na educação de uma forma geral e também um sufocamento do sistema federal de ensino superior? Sim, não só do ensino superior, tem toda a área de ciência e tecnologia associada à educação superior, no Brasil é assim, né? Também sofreu essa queda desse financiamento, aí a gente pode dizer dessa forma como você está dizendo. E não só a área de educação. Se você faz uma análise orçamentária das várias funções que existem no orçamento, você vê um esvaziamento da área social. A gente pode dizer assim, o dinheiro que é arrecadado da população por impostos, taxas e contribuições estão fluindo mais da área social para a área mais associada ao mundo capitalista. Então, a gente pode dizer que há um assalto, né, do mundo privado em cima desses recursos. E aí ficam tentando achar essas saídas simplistas, né? Vamos cobrar mensalidade e tal, ao invés de tentar fazer uma reforma tributária que faz essa correção para que se arrecade dos que ganham mais, né? E não dos que ganham menos, como é a situação hoje. Bens e serviços são os mais pobres que eu vou até ler de novo, né? A carga tributária ela pode ser analisada nas seguintes vertentes: bens e serviços. Tudo que a população faz, é comprar arroz, feijão, óleo, fazer os seus serviços diários, a sua sobrevivência. Essa realmente é uma carga tributária sobre esses aspectos mais altas do mundo. Agora, quando você pega renda e lucros, que é coisa de rico, a parte de seguridade social, com a reforma da Previdência, por exemplo, a ideia é o quê? É precisar de um volume menor de arrecadação ligado à seguridade social.
a propriedade. Quem tem propriedade e quem tem salários mais elevados. Então, a carga tributária é separada, sim. Então, esse é um local que tem que ser examinado. Outro é aproveitar a riqueza natural brasileira. Esse pessoal começou a pegar o petróleo brasileiro, petróleo e gás natural, começou a privatizar esse setor. Esse era um setor que tem, né, uma riqueza brasileira imensa e precisa ser dirigida para áreas mais sociais, educação, saúde, ciência e tecnologia. Você tem toda a riqueza mineral brasileira, os outros minérios. Você tem a riqueza associada às águas, que move as hidrelétricas. Tudo isso é fonte, todos esses setores são fontes de recursos que deveriam ser canalizados para áreas nobres da parte social, dos gastos públicos. No entanto, isso não ocorre. Ou seja, quando você examina o ente teórico que existe para discutir isso, é o fundo público, que é onde ficam todos os recursos associados a impostos, taxas, contribuições, e também esses recursos vindos da riqueza do país. Então, esses recursos estão sendo desviados. Quando você privatiza a parte de petróleo e gás, você está jogando grande parte dessa riqueza para o mundo privado. Quando você privatiza a Previdência, você está jogando para o mundo privado. Quando você faz a privatização da educação, tanto na educação básica quanto na educação superior, e de algum modo, essa ideia de cobrar mensalidade nas públicas já é um caminho de algum modo de privatização da educação superior pública, então você faz esse desvio de dinheiro. Então, nós temos que estar atentos a essa movimentação, que essa movimentação não vai contribuir para aumentar o índice de desenvolvimento humano brasileiro, que está elevado, está baixo em termos de índice de desenvolvimento humano, né? Não vai aumentar, não vai diminuir a desigualdade brasileira, porque a desigualdade brasileira é tremenda. E são muitas ações para que isso aconteça. E o Brasil está num processo atual de dinâmica populacional em que a quantidade de jovens, crianças e jovens, está diminuindo e a quantidade de idosos está aumentando. E existe um momento especial para muitas pessoas, principalmente os jovens, e se ele não for atingido nesse momento com a parte educacional, ele vai ter dificuldades lá na frente. E vai fazer com que o país perca a sua força de trabalho para saltos de desenvolvimento, para aumentar o valor do PIB. Então, tem também esse componente específico aí, e por isso nós temos que colocar o maior número possível de nossos jovens nas universidades, porque esse é o momento deles. Se eles não forem colocados agora, daqui a pouco esse grupo de idade não vai existir mais para fazer educação superior. Até 2040, pelos dados do IBGE, vai ser um ano-chave nesse processo, porque até lá a população brasileira ainda está aumentando. Depois ela vai cair. E ela vai cair e vai aumentar drasticamente a diferença entre 0 e 24 anos e mais de 60. Mais de 60 vai subir estrondosamente. E de 0 a 24 vai cair. Então nós temos aí um processo em que os governantes, no meu entender, não estão prestando atenção nisso, não estão pensando no futuro, né? Estão pensando agora na ganância do mundo empresarial, no campo educacional, no campo de saúde, no campo de previdência e tudo mais, e olhando a possibilidade de ter agora um aumento de dinheiro de algum modo, né? Até porque, não sei até que ponto eles vão fazer o balanço aí entre o momento de eleições que nós estamos vivendo e esse processo. A minha avaliação, esse processo vai desgastar mais ainda o grupo que está no poder perante a sociedade, porque, como eu falei antes, as pessoas vão pensar, para eu colocar o meu filho na universidade, eu vou ter que dispensar mais de 25% do que eu ganho
para pagar essa mensalidade lá. Então é uma situação delicada que nós estamos vivendo e não se pode prosperar esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. E lembrando, né, Nelson, que a universidade pública hoje pode não ter mensalidade cobrada, mas a maioria dos estudantes tem problemas por conta de outros tipos de despesa, inclusive, né, relacionados à É, moradia, a é, transporte, compra de material, livros. E nesses últimos é. anos a gente teve ainda uma redução do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que justamente existe para sanar esse tipo de questão para estudantes que precisam. E houve também o refluxo no total de inscrições no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, Programa de Acesso às Universidades Federais, uma queda de 60% entre 2015 e 2021. Então, como você falou, o nosso futuro acaba sendo comprometido, Nelson, por conta de mais dificuldades de acesso, além dessa possibilidade, né, aventada de cobrança de mensalidade? Você entrou numa discussão que ela é pertinente, ou seja, o fato de não pagar mensalidade nas universidades públicas não quer dizer que as pessoas não têm despesa com o filho, né? Então, além da despesa toda que ele tem, transporte, com alimentação, com livro, a parte de material didático que ele tem que adquirir, né? Ele ainda teria que pagar essa mensalidade. Então, é uma situação complicada, né? E isso vai impedir com que mais pessoas façam a educação superior. Essa queda da inscrição do SISU é um indicativo desse fato, né? Porque as pessoas podem fazer inscrição em até 2 cursos. Então, se a gente olha aquela dimensão do número lá, dessa análise, queda da inscrição no SISU, a gente tem que considerar esse fato também. Então, não é bem aquele número grandão que está lá. Ele é reduzido pela metade. É claro que é reduzido pela metade o tempo todo, né? Com a possibilidade da pessoa fazer inscrição em 2 cursos. Mas a pandemia complicou também muito a situação de renda per capita, né? De queda da arrecadação, a queda do salário das pessoas. E isso está comprometendo também a possibilidade das pessoas fazerem educação superior. Não se pode esquecer também que este ano também vai ser fundamental na lei das cotas, que tudo indica que a lei das cotas vai ser prorrogada, né? Porque esse ano termina, são 10 anos de lei das cotas, e a lei das cotas é que promoveu essa mudança de perfil que eu disse, de 65% oriundos de escola pública no ensino médio, e que 70% tem renda per capita até de um salário mínimo e meio. Foi a lei das cotas que promoveu isso. Foi um processo natural. Foi a lei das cotas que forçou esse sistema. E tudo indica, pelo fato do governo ter defendido no ProUni e passou essa proposta, né? E o estudante de escola privada, que estudou em escola privada, tenha direito ao ProUni integral, provavelmente vai deixar vários estudantes que fizeram escola pública sem o ProUni, porque não existe ProUni para todos. Então, entrou uma nova demanda aí nesse contexto de quem fez a escola privada total, né, no ensino médio, poder demandar o ProUni. Provavelmente essa mesma ideia vai chegar nas cotas, que é retirar as etnias, raça e etnia. Ou seja, ficar a lei das cotas só por renda, e não por cor, né? Para o negro, para o indígena, para o quilombola, não ter essa estrutura de raça e cor aí no contexto da lei de cotas, que vai ser outra deformação desse processo, né? Que a lei de cotas ela tem que abarcar essas vertentes outras, e não só a renda. Não é uma lei de cota social, que é a maneira de falar sobre o aspecto de renda, né? E esse caminho que o ProUni foi, dá a entender isso. Então, você vai excluindo cada vez mais pobre do contexto educacional superior, né? Que vai deteriorando mais a sociedade. É incrível como que o pessoal não faz esse tipo de análise, né? Quanto mais inclusão houver, mais igualdade começa a ter na sociedade,
menos violência começa a ter, ou seja, um monte de componentes entram aí nesse processo. E é um processo civilizatório e a barbárie, né? Independente de qualquer análise que a gente faça, a gente chega nesse ponto, né? Nós estamos num momento em que a barbárie está dominando o processo. É só ver o que ocorreu ontem no Rio de Janeiro, né? Na comunidade, com invasão policial sem nenhum cuidado, né? E matando pessoas, como ocorreu lá. Isso tudo faz parte desse processo que nós estamos discutindo aqui. Sem dúvida, e a gente vai continuar acompanhando a discussão a respeito da proposta de emenda à Constituição 206. Nelson, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu agradeço, Glauco. Muito obrigado. Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal de Goiás e presidente da Fineduca, Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, Nelson Cardoso Amaral. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.